Pessoal, então vamos lá para a questão 1. Na questão 1 a gente pode observar, né, que a habilidade pedida seria a reta numérica. Tá? Então primeiro a gente precisa observar a reta numérica. Okay? Então a gente pode analisar, ó, se eu olhar aqui do zero, a reta numérica vai até o 3.6. Ou seja, tenho números decimais inseridos nessa reta numérica, além dos números inteiros. Bom, então vamos lá. A pergunta é o quê? Observe a reta numérica abaixo. O número 0,35 está representado pelo ponto. Letra A, letra B, letra C, letra D. Então ele quer saber o 0,35. Então o 0,35, se eu olhar aqui, ele nem aparece na reta, né? Por quê? Porque eu tenho que observar os intervalos dessa reta numérica. Então do zero, depois já é o próximo ponto, é o 0,2, depois 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Bom, e assim por diante. Então, ou seja, a reta numérica ela está andando, né, de 2 em 2 décimos. Tudo bem? Então, 0, 0,2. 0,4. Então 0,2 é a mesma coisa que 0,20, pessoal. Tudo bem? Então o 0,35 vai estar entre o 0,2 e o 0,4, ou seja, 0,20 e 0,40. Então se eu observar, eu vou ter os pontinhos no meio, né? Onde a gente tem um pontinho no meio, entre os números aí. Então, ou seja, se eu fosse contar esses pontinhos, seria 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,35 é o ponto A lá. Aí 0,40, 0,50, 0,60, 0,70 é o B, 0,80, 0,90, 1. Aí depois a mesma coisa, o intervalo continua. Então, se eu fosse contar o do meio, seria 1.10, aí 1.20, 1.30, 1.40. O do meio, 1.50, 1.60 que está marcado. 1.70, 1.80 é a letra C, tudo bem? Mas não é isso que ele quer saber, na questão ele só quer saber o número 0,35. Então o 0,35 vai ser o ponto A, então a resposta correta é a letra A. Tudo bem? Na questão 2, ela fala lá, supondo que a unidade da reta numérica foi dividida em 100 partes iguais. Então lá eu tenho a reta numérica que vai de 0 até 1. E aqui eu tenho o ponto P. Aí fala lá, o ponto P foi colocado no 17º ponto, após o zero. Qual número decimal equivale o ponto P? Então, vamos pensar, se o P está no 17º ponto, a reta vai de 0 a 1. Se eu dividir 1, aqui a reta está dividida, como falou no começo, em 100 partes. Se eu dividir 1 por 100, vai dar 0,01. Tudo bem? É como se fosse o 100 ao contrário. E se eu dividir aqui, então ele está em décimos. Então, ou seja, o 17, ó, automaticamente a gente já mata a resposta, né? Por quê? Se é o 17º ponto e é decimal a reta, porque ela está sendo decimal aqui, né? Está entre os números decimais. Porque ela está entre 0 e 1, ela não está nos números inteiros. Então a gente já mata a charada. Então seria 0,17. Ah, professor, mas como que eu faço para encontrar isso? Bom, então bastaria, se ele é o 17º ponto, se eu dividisse o 17 por 100, ele também continuaria dando para mim o 0,17. Ok? Então a resposta correta aqui é a letra C. Questão 3. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população do Brasil em 1º de julho de 2019 atingiu a marca de 210.147.125 habitantes.
O algarismo 4 no número 210.147.125 habitantes, né, que seriam, tem o valor relativo de letra A, 40, letra B, 400, letra C, 4.000, letra D, 40.000. Então, pessoal, aqui a gente tem que ter a noção de posição, né, das casas decimais. Então, ó, se eu olhar lá, tá falando do número 4, basta a gente olhar. O 5 é unidade, o 2 é dezena, o 1 é centena, o 7 é unidade de milhar e o 4 é dezena de milhar. Então, se é dezena de milhar, ele vai representar o número 40.000. Era só olhar o pontinho ali, né, onde está lá, 47.125. Então, ele representa, o algarismo 4, ele representa 40.000. Tudo bem? Essa questão era uma questão bem simples, né? Era só ficar atento aí nessa questão. Pois a gente vai estar fazendo algumas outras atividades aí com esse mesmo intuito, tá? De atingir essa habilidade aí. Questão 4. Em qual dos números a seguir o algarismo 2 tem o valor relativo de 200? Na letra A, 1.320.471. Na letra B, 3.213.075. Na letra C, 5.439.284. Ou letra D, 6.782.816. Então, gente, ó, era só dar uma olhadinha nas alternativas, né? Então, o 2, ele era relativo a 200. Então, se eu olhar na letra A, né, ele não vai poder ser, por quê? Porque ele está na casa, ele está representando 320 mil. Então, ele está representando 20 mil na letra A. Na letra B, ele está representando, está depois do 3 ali, então ele está representando 200 mil. Se eu olhar na letra C, ele está na terceira casinha. Então, unidade, dezena, centena. Então, aonde que ele está representando 200? A letra correta é a letra C. Tudo bem? Na letra D, ele está na casa do milhar. Então, também está errado. Então, a resposta correta aqui é a letra C na questão 4. Questão 5. O material dourado é um recurso usado para a representação dos números. Suponha que cada quadradinho do material dourado tem o valor de 0,01 unidade. Então, o número que está representado na figura abaixo será letra A, 135, letra B, 13,5, letra C, 1,35, letra D, 0,135. Bom, pessoal, aqui essa questão, né? A habilidade dela é para compor e decompor os números racionais em representação decimal, tá? Então, ela é, na verdade, o oposto lá daquela questão que a gente já fez, questão 2, da reta numérica. Lembra que a gente pegou lá o 1 e dividiu por 100, o 17 dividiu por 100? Então, aqui, basicamente, a gente vai estar compondo esse número, né, através das figurinhas aqui, ó, que foram dadas. Então, a gente tem que analisar, ó, que aqui eu vou ter lá, se eu contar, eu vou ter 100 quadradinhos nessa primeira parte aqui, nessa figura maior. Depois eu tenho 10 em cada uma das partes, então eu acabo tendo 30 aqui, ó, 30 quadradinhos. E ao fim eu tenho mais 5 quadradinhos pequenininhos, tudo bem? Bom, levar então é 135 a resposta, professor. Não, porque aqui, ó, não é, cada uma dessas unidades não representa 1, ela representa 0,01. Então, se eu tenho 100, eu preciso 100 quadradinhos desse aqui para poder representar 1, porque é como se tivesse dividido, cada um pedaço desse aqui tivesse dividido por 100. Então, aqui, essa parte toda aqui, ela vai representar 1. Então, aqui representa mais, então seria 1 inteiro, né? E aqui essas três partes aqui, que é 10, 20 e 30. Então seria o quê? 30 décimos, né? Ou 3 décimos ela está sendo representada, tudo bem?
E esses últimos quadradinhos, cada um deles representa mais um décimo, então seriam mais 5 décimos, né? Então a resposta correta aqui seria 1,35, tudo bem? Então é como se eu pegasse, poderia fazer o 135, só que aí eu vou ter que dividir por 100, aí daria também 1,35. Ok, pessoal? A questão 6. Decomposição do número 2,45 pode ser representada por letra A 0,02 mais 0,04 mais 0,05. B 0,2 mais 0,4 mais 0,5. Letra C 2 mais 0,4 mais 0,05. Letra D, 200 mais 40 mais 5. Bom, pessoal, essa questãozinha, número 6, é justamente a gente decompor o número, né? Como algumas outras anteriores aí, tá falando bastante sobre números decimais, né? Então, como a gente decompõe o número decimal. Então, o que que a gente precisa ter ciência? Das casas decimais, né? Como a gente coloca lá as casas decimais para cada número. O 2, como é um número antes da vírgula, ele representa a unidade. Então, o 2 é um número inteiro, né? O 4, o 4 que vem depois da vírgula, ele representa a casa dos decimais, dos décimos, né? E o 5, ele representa a casa dos centésimos. Então, para mim, se a gente fosse decompor esse número, seria 2 inteiros. Então, ó, já matava a charada aqui das alternativas, né? Pois o único que tem o 2 inteiros aqui é a letra C. Então, 2 mais 0,4 décimos mais 0,05 centésimos, tá? Então, por que o 4 é 0,4? Porque é como se ele fosse dividido por 10 partes. E o 5 ele está na casa do centésimo, é como se ele tivesse dividido por 100 partes. Tudo bem? Então, a resposta correta, letra C. Questão 7. Pedro e Ana estavam, cada um, digitando seu trabalho de história. Ana finalizou o trabalho com 3.532 caracteres e Pedro com 2.941. Quantos caracteres Ana digitou a mais do que Pedro? Bom, nessa questão, pessoal, apesar de a questão falar aqui que Ana digitou a mais, na verdade vai ser uma conta de subtração, né? Por quê? Porque eu quero saber qual que é a diferença de caracteres entre os dois. E quando se fala de diferença, automaticamente a operação que tem que vir à cabeça é a subtração, tá? E para efetuar a subtração, basta a gente pegar um número maior, colocar em cima e depois subtrair pelo número menor embaixo, tudo bem? Como foi feito aqui, ó. Então, se eu fazer lá 3.532 menos 2.941, a resposta você vai chegar à resposta de 591. Então, quantos caracteres Ana digitou a mais que Pedro? Foi 591 caracteres. Tudo bem? Questão 8. Uma empresa telefônica registrou em uma determinada região 26.504 ligações com telefone fixo no mês de março. No mês de abril, esse número caiu para 24.337. Dos meses de março e abril, aquele que teve o maior número de ligações teve quantas ligações a mais? Bom, pessoal, nessa questão 8 é a mesma história da questão 7, tá? Aqui ela vai se dar uma subtração. Por quê? Mesmo que aqui fala quantas ligações teve a mais, né? Não significa que a gente precise somar. Porque aqui, de novo, ele quer saber qual foi a diferença, né? O mês que mais ligou, quantas ligações teve a mais. Então, eu vou pegar um número maior,
né, que é o 26.504, e subtrair pelo 24.337. Quando eu fizer a subtração, eu vou descobrir quantas ligações a mais as ligações do mês de março, né, que foram maiores, teve a mais do que do mês de abril. Tudo bem? Então, lá, fica lá 26.504 menos 24.337. Efetuando essa subtração, aqui eu não coloquei, tá? Mas a forma corretinha, né, de fazer emprestar. No caso, ele teria que emprestar do 5, né, para ir para o 0. Aí ficaria 10, emprestaria uma unidade, então ficaria com 9 para emprestar para 4 para poder ficar 14. Então, 14 menos 7 dá 7. Aí 9 menos 3 dá 6. 5 menos 3 dá 1. Desculpa, 4 menos 3 dá 1. 6 menos 4 dá 2 e 2 menos 2 dá 0. Então aí você chega ao resultado de 2.167. Essa é a resposta correta, tá? A letra A. Questão 9. João tem um terreno com 322 metros de comprimento. Ele deseja plantar árvores nesse terreno de modo que elas fiquem todas alinhadas e separadas com distâncias iguais. Entre as sugestões abaixo, qual delas ele poderá utilizar de modo que a medida dessas distâncias seja um número inteiro? Então, pessoal, aqui, então vamos lá, as alternativas seriam A, 4 metros, B, 5 metros, C, 6 metros e letra D, 7 metros. Bom, aqui eu já esbocei aqui uma resolução, né? Então não tinha tanta dificuldade assim, não tinha por que saber perímetro, que ele deu a questão do comprimento, então bastava fazer as divisões pelas alternativas e descobrir qual que dava um número inteiro, né? Então se eu dividir lá, 322 por 4, não vai dar um número inteiro, né? Porque se eu der 8, 8 vezes 4 dá 32 e ainda sobram 2. Então aqui eu teria que acrescentar o 0, né? Que daria 80. 80 vezes 4 seriam 320, mas ainda ficariam sobrando 2, tá? Então ficou 2 de resto. Se eu dividir por 5, então vai dar 64. 64 vezes 5, né? Aqui eu fiz a divisãozinha, né? Vai dar 320 também, tá? 64 vezes 5. Mas, fazendo por partes ali. Primeiro dá o 6, 6 vezes 4 dá 30, sobram 2. Acaba descendo 2, aí sobrou 22. Aí eu ponho 4 vezes 5, que dá 20, sobram 2 de novo. Então sobrou 2 de resto novamente. Então não é a questão correta o 5. Se eu dividir 322 por 6, posso dar 5, dá 30, sobram 2. Descendo o 2 lá da unidade, né? Fica 22. Aí você dá 3, 3 vezes 6 dá 18. Sobram 4 de resto, gente. Então, para continuar essas multiplicações, tem como? Sim, só colocar vírgula e acrescentar o 0 ali na frente. Porém, não vai ser mais um número inteiro, né? Que é o que está pedindo o probleminha. Quando eu faço a divisão por 7, aí sim, ó, 7 vezes 4 dá 28, né? Para 32 sobram 4 nessa subtração. Desce o 2, então fica 42. 42 na tabuada do 7 é o 6, 6 vezes 7 é 42. Então 42 menos 42 não sobra nada, sobra 0. Então a resposta correta é o 7, que é a letra D, tudo bem? Questão 10. Sobre o número 2, podemos afirmar que, letra A, o número 2 não é múltiplo de si mesmo. Letra B, o número 2 é múltiplo do número 0. Letra C, o número 2 é o menor número primo. Letra D, o número 2 não é primo, pois é um número par. Bom, gente, para poder resolver essa questão, eu já tinha dado uma aula para vocês sobre o que é um número primo, né? Ou seja, o conjunto dos números primos são aqueles números que só podem ser divididos por 1
e por ele mesmo, tudo bem? Bom, então aqui analisando um pouquinho as questões, né? Na letra A ele quer saber sobre o número 2 se a gente pode afirmar, então está correto, né? Então letra A, o número 2 não é múltiplo de si mesmo. Pelo contrário, o número 2 é múltiplo de si mesmo, o 2 pode ser multiplicado por 2, tudo bem? Letra B, o número 2 é múltiplo do número 0. Não, né? Porque o número 0, com qualquer múltiplo, ele vai dar 0 mesmo, tudo bem? Letra C, o número 2 é o menor número primo? Sim, a letra C que é a correta, tá? Nessa questão. Porque o primeiro número primo que a gente tem é o 2, que ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, que é o 2, tudo bem? Então, o primeiro número primo é o 2, depois o 3 e assim por diante, tá? Letra D. O número 2 não é primo, pois é um número par. Então, pessoal, aqui nessa letra D, ela pode ser até uma pegadinha, né? Porque muita gente acha assim, os números primos são, que a gente analisa, são os números ímpares, né? Não, a maior parte não, né? Quase todos eles, com exceção do 2, são todos os números primos são ímpares. Mas isso não significa que todo número ímpar é um número primo, né? Um exemplo aí é, por exemplo, o 9, o 15, são números ímpares e não são números primos, porque eles podem ser divididos por outros números. Tudo bem? Então aqui a resposta correta aqui é a letra C. Questão 11. Para embalar um de seus produtos, uma indústria utiliza uma caixa de acrílico, onde é possível ajustar 6 produtos no comprimento da caixa, 5 na largura e 2 na altura, conforme se vê na figura. Dessa forma, qual a capacidade de armazenamento de produtos nessa caixa? Letra A, 10 produtos, letra B, 12 produtos, letra C, 30 produtos ou letra D, 60 produtos. Bom, gente, para resolver essa questãozinha, a gente tem que ter o conhecimento sobre volume. Eu já gravei uma aula dessa no YouTube. Para quem não assistiu ainda, procura meu canal lá para dar uma olhadinha, tá? Porque a gente não teve a oportunidade de ter essa aula presencialmente. Mas acredito que muitos alunos já tenham esse conceito sobre o que é volume, né? E para quem ainda não tem, dá uma olhadinha na aula, tá? Eu tinha gravado videoaulas lá sobre as habilidades que estariam nessa AP, e uma delas seria essa questão de volume. Tudo bem? Embora aqui não seja um cubo, né, no formato dessa caixa, é um paralelepípedo, mas para a gente poder, por exemplo, armazenar alguma coisa em algum lugar, a gente tem que saber o volume, seja lá, né, um container, seja um caminhão, seja um barracão, né? A gente tem que saber o volume para saber a quantidade de produtos, de embalagens, ou seja lá, né, o volume também desse objeto, para saber quantos desses objetos irão caber nesse determinado local, tudo bem? Então eu preciso saber o volume desse local onde eu devo guardar e o volume desse meu objeto, quanto que ele ocupa de espaço ali, tudo bem? Então aqui nessa questão bastava saber se o volume, né? Então aqui ele já deu aqui a quantidade de caixas, falando que dentro dessa sala cabiam 6 produtos, 6 caixas, né, de comprimento, 5 de largura e 2 de altura. Sabendo disso, a gente consegue calcular então o tamanho dessa sala? Sim. Então, porque para calcular o volume basta saber o comprimento, a largura e a altura e multiplicar os 3. Então lá, comprimento é 6 vezes 5. Tá? Aqui eu até coloquei a resoluçãozinha, tá? Então 6 vezes 5 vezes a altura, que é 2. Lembrando que é H aqui por causa de ser a língua inglesa, tá? De high, né? Altura, tudo bem? Então, ó, 6 vezes 5 vezes 2. Então, se eu efetuar essa multiplicação, ficaria 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 2,
60, tudo bem? Então aqui a letra correta é a letra D, 60 produtos. Questão 12. Considerando que a balança está em equilíbrio, observe a pesagem do produto abaixo em uma balança de 2 pratos. Nesta balança é possível avaliar que o produto pesa: letra A, 2.500 kg, letra B, 502 kg, letra C, 2.500 gramas e letra D, 502 gramas. Pessoal, então, ó, como diz aqui no probleminha, primeiro eu devo analisar, né, o desenho aqui na balança para poder avaliar, né? Então aqui no meu ficou muito pequenininho ali no desenho, os pezinhos, mas lá na prova estava bem específico, né? Cada um desses pesos aqui, ó, os dois maiores, cada um pesa 1 kg cada um, e o menorzinho tá 500 gramas, tudo bem? E se a balança está em equilíbrio, significa que ela está em igualdade. Significa tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Então eu poderia colocar um símbolo de igual no meio dessa balança aí, tá? Porque tudo que eu tenho lá nesse saco, né? Acho que aqui parece café, vai ser o mesmo peso que eu tenho dos pezinhos ali, tudo bem? Bom, então o que eu preciso para poder resolver esse probleminha? Primeiro, saber um pouquinho sobre conversão de unidade, né, de medida. Eu não posso somar 1 mais 1 mais 500, porque senão daria lá 2 mais 500, 502. Então estaria errado. Primeiro é necessário converter umas das unidades para poder ficar tudo em equilíbrio aí, tudo bem? Então 1 quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas, tudo bem? Então aqui, se eu tenho dois pezinhos de 1 quilo, então vou ter 2.000 quilogramas. Então, era só fazer, né, 2 vezes, no caso aí, 1.000, ou fazer 1.000 mais 1.000, né, que tem dois pesos ali, não teria problema, tudo bem? Então, a questão é que é 2.000. Então, daí, eu somando ali os dois pesos, que seriam 2.000 mais o menorzinho, que é 500, então daria 2.500 gramas, tudo bem? Então, a resolução correta, chegando nisso, nesse resultado, a gente pode analisar que seria a letra C, 2.500 gramas. É uma questão de fácil resolução, porém a gente tem que ter a noção aqui de conversão de unidade de medida, tá? Começar a entender que 1 kg é a mesma coisa que 1.000 gramas, que 500 gramas é a mesma coisa que meio quilo, né? Tudo bem? Questão 13. Carla quer repartir 5,4 kg de balas em embalagens de 600 gramas. Quantas embalagens ela poderá formar? Letra A, 1, letra B, 6, letra C, 9 ou letra D, 90. Bom, pessoal, segue a mesma linha de raciocínio da atividade anterior, da questão anterior, da questão 12, né? Então a gente precisa começar a entender, a transformar unidades de medidas. Essa é a habilidade aqui pedida nessas duas questões. Bom, aqui eu fiz um pouquinho de uma rabisqueira aqui, né, para vocês entenderem um pouquinho, né, para poder chegar na questão correta. Então basta o que eu faço para poder chegar na resolução. Então eu faço das duas, eu tenho duas opções, né? Ou transformar quilogramas em gramas, ou transformar gramas em quilogramas. Qualquer forma que eu fizesse, eu chegaria no mesmo resultado, tudo bem? Porque o importante aqui é vocês analisarem que os dois números, né? Aqui a quantidade de quilos de bala e a quantidade, né, da massa da embalagem, ela tem que estar na mesma unidade de medida. Eu não posso ter medidas diferentes, tudo bem? Unidades de medidas diferentes. Então, se ela está em quilos, a outra também tem que estar em quilos. Se ela estiver em gramas, tem que estar em gramas para a gente poder efetuar as devidas operações matemáticas. Então, vamos lá. Se 1 quilo é igual a 1.000 gramas, então 5,4, se eu fizer lá que é 5,4, né? Quilos, se eu fazer vezes 1.000, vai dar 5.400, né?
Se 1 quilo tem 1000 gramas, então 5 quilos tem 5.000 gramas. Então 5,4 vai dar 5.400 gramas, tudo bem? Então isso transformando de quilos em gramas. Ou eu posso transformar também de gramas em quilos, né? Aí a operação seria inversa. Se 1 quilo tem 1000 gramas, então aí eu faria o quê? Pegaria 600 gramas e dividiria por 1000. Aí daria 0,6 gramas. Bom, pessoal, aí é só efetuar a divisão, tá? Então, estando convertido, ó, 5.400, se eu dividir por 600, dá para cortar 2 zeros, ficaria 54 dividido por 6, que daria 9, né? O valor do quociente aqui da divisão é o resultado, tudo bem? O zero aqui que é resto, isso aqui pra gente não interessa. Até interessa porque assim, significa que a conta deu exata, tá? Mas o grande importante número aqui na divisão é justamente o quociente, tudo bem? Então, o 9 que é o resultado da questão que a gente encontrou lá, letra C. Teria outro jeito de fazer também? Se eu fizesse pelo outro jeito lá, transformar em gramas, em quilogramas? Sim, também daria correto. Se eu fizesse a divisão de 5,4 dividido por 0,6. Nesse caso, o que eu teria que fazer? Teria que andar uma casa com a vírgula para transformar o número inteiro. Em vez de ficar 5,4, eu andava uma casa para a direita e ia ficar 54. Mesma coisa 0,6. Ando uma casa para a direita, porque se eu ando de um lado, também tem que andar do outro. Então andaria a vírgula uma casa à direita, então ficaria 6. 54 dividido por 6 chegaria também no 9. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 14. A representação decimal corresponde à parte rachurada na figura a seguir. Equivale a letra A 0,3, letra B 0,7, letra C 3,7, letra D 7,3. Bom, para chegar ao resultado eu preciso primeiro analisar a figura, né? Então aqui eu tenho lá uma quantidade de bloquinhos e a quantidade de bloquinhos rachurada, que está riscadinha. Então basta a gente fazer o quê? Ter o conhecimento um pouquinho de fração, né, gente? Fazer uma fraçãozinha aqui, né? Então, ó, quantos quadradinhos eu tenho? Se vocês contarem, tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ao todo eu tenho 10 quadradinhos. Então, 10 quadradinhos é o total, né? É 100%. Então, o que eu faço? 10 eu coloco no denominador, que é a parte de baixo da fração, que é o total. Tudo bem? Quantas são as partes rachuradas? São 3. Então, 3 é o meu numerador. Eu coloco em cima da fração. Então, fica 3 décimos. Se eu fazer 3 décimos, né? Se vocês quiserem fazer em forma de divisão, não tem problema. Chegaria no mesmo resultado, tá? Se eu dividir lá 3 por 10, vai dar 0,3. Tudo bem? Ah, por quê, professor? Porque o 3 é menor do que 10, né? Então, se eu pegasse 3 e dividisse por 1, daria 3. Então, por 10 vai ser 0,3. Se eu dividisse por 100, então ficaria 0,03. Bem, aqui é só para a gente poder ter um conhecimento, mas o resultado aqui é 0,3, porque devido à fração, né, de 3 décimos, então eu divido lá o 3 por 10, vai dar o 0,3. Bora para outra questão. Questão 15. A fração 17 décimos equivale a letra A 0,17, letra B 1,7, letra C 17, letra D 17,10. Se a gente fosse falar na linguagem de fração, seria, né, pessoal? Falaria 0,17, tá? Falaria que eu tenho 17 centésimos, tudo bem? Bom, o que ele quer na questão? É o conhecimento de fração, tá? A gente precisa dominar essa habilidade aí. Então, assim como o anterior, né, que era uma representação de fração
porém em desenho, nessa aqui eu tenho a representação nela fracionária mesmo. Então 17 sobre 10 ele quer saber o resultado. Então é bem simples, né? É só seguir a linha de raciocínio da questão anterior, que seria a questão 14. Então, se eu pegar 17 e dividir por 10, como eu fiz aqui a continha do lado para vocês, ó. Então, cabe em quantas vezes o 10 no 17? Cabe uma vez. Então, 1 vezes 10 é 10, né? Então, vai ficar 17 menos 10. Aí, efetuando a subtração, vai sobrar 7. Aí, o 7 não dá mais para dividir por 10, então eu preciso acrescentar a vírgula. Acrescentei a vírgula, acrescento o 0 lá na frente do 7 lá. Então, fica 70. 70 dá para ser dividido por 10. São 7 vezes, né? 7 vezes 10, 70. Aí não sobra nada. Então o resultado dá 1,7, tá? Ou 1 inteiro e 7 décimos. Bom, é uma questão bem simplesinha. Né? Fala, oh, professor, mas na outra deu 0, né, vírgula. Por quê? Porque o numerador era menor que o denominador. Nesse caso aqui, essa fração, o numerador é maior do que o denominador, tudo bem? Questão 16. José tinha em sua carteira R$ 80. Após comprar alguns materiais escolares, notou que ainda tinha 25% do valor que tinha em sua carteira. Quanto ele ainda possui? Letra A, 16, letra B, 20, letra C, 40 e letra D, 60, mas não está aparecendo no meu slide aqui, tá? O slide ele ficou um pouquinho acrescido. Mas o que importa pra gente seria que a resposta correta, tá? Que é a B. Bom, aqui nessa resolução de exercício, a gente tem que ter a noção de porcentagem, né? A gente precisa dominar essa habilidade que está presente o tempo todo na nossa vida, tá? Então aqui eu fiz uma resolução de duas formas, como eu já tinha colocado em outros slides, em preparação para a P para vocês. Então tenho várias formas de resolver, tá? Eu coloquei aqui duas delas, né? Então a básica, né, seria pegar lá 80, 25%, lembra? Porcentagem é por 100. Então 25 dividido por 100. Isso que significa 25%. Por isso que a gente fala por cento. Então, porcentagem tem a ver com 100. Então, se eu fazer lá 80 vezes a porcentagem, que é 25 por 100. Então, aí fica fácil fazer a multiplicaçãozinha, né? Posso usar o 8 aqui, para simplificar aqui. Faria 8 vezes 5, daria 40. Vai 4 para cima do 2. Né? Aí faço 8 vezes 2, 16, com mais 4, vai dar 20. Então dá 200, mas não é 8, é 80, então acrescento 0. Então fica 2.000 se eu efetuar essa multiplicação. 80 vezes 25 é igual a 2.000. E embaixo eu tenho 100, gente. Tá? Então fica fácil de eu efetuar a divisãozinha ali, ó. Né? Como tem 2 zeros em cima e tem 2 embaixo, na verdade eu tenho 3 em cima. Mas embaixo eu só tenho 2, então eu posso cortar 2 zeros. Então, corto 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima. Fica 20 dividido por 1, que vai dar 20. Tudo bem? Então, lá, cheguei facilmente na resposta. Então, 25% de 80 é R$ 20. Tem outra forma de resolver, professor? Tem. Aí eu tenho que saber um pouquinho, entender o funcionamento de fração, né? Juntamente com a porcentagem, que elas estão intimamente ligadas, né? Basta a gente entender que 100%, né? Vamos pensar, o que é 25%, professor? 25% é 1/4 de 100. Nossa, mas de onde o senhor tirou isso aí? Ué, se eu pegar 100% e dividir ele por 4, não vai dar 25? O que é 50%? 50% seria 100 dividido por 2. Então, seria metade, né? Que a gente colocaria na fração como 1/2. E um quarto é a mesma coisa que 25%, porque se eu dividir 100 por 4, vai dar 25%. Então, 25% representa 1/4 do total, 1/4 de 100. Tudo bem? Bom, vou usar isso aí como então? Então, basta, ó, da mesma forma que eu fiz na outra,
Em vez de usar lá 25%, você pode usar 1/4. Então ficaria lá 80 vezes 1/4. Então 80 vezes 1, 80. Dividido por 4, também vai chegar no 20, tá? É uma outra forma de se resolver. Então aí a sugestão é que vocês utilizem a que vocês acharem que é mais fácil, tá? Que vocês se habituarem melhor. Mas essa aqui assim, é uma forma bem legal, tá, gente? Tanto uma contra a outra, para poder ajudar vocês na forma de raciocínio, tá? Por exemplo, se a gente pensar assim, ó, o tanque de um carro, né? O que significa 1/4 do tanque? 1/4 do tanque significa que eu usei 25% dele. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês aí, pessoal, na AP, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.